mudando hábitos, mudando forma de pensamento, buscando desenvolvimento, buscando aprender mais acerca da palavra de Deus, buscando aperfeiçoamento. Só que essa busca só será concluída na chamada glorificação. Até lá nós estaremos nesse conflito esse que foi apontado por Paulo. Com a minha mente eu sirvo a Deus, mas com a minha carne quer servir ao pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará, né, do peso, da tormenta dessa morte? Então ele fala acerca de Cristo, que é o meio pelo qual nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos por obras, porque se assim se fôssemos, nós estaríamos perdidos, porque as nossas obras, infelizmente, são afetadas pelo pecado. Nós buscamos viver uma vida de consagração, mas em algum momento cometemos deslizes. Então, se a nossa salvação estivesse confiada a nós, estaríamos perdidos. Assim somos salvos pela graça em Cristo Jesus, que é o varão perfeito, que alcançou, tá certo, o ponto máximo, que entregou a si mesmo para nos salvar, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, tomando sobre si os nossos pecados, nos imputando a sua justiça e nos salvando por meio da sua graça, tá? Então, o ponto-chave é, a gente vai se dedicar o máximo possível ao longo de toda a jornada. E quando chegar ao final da jornada, a nossa salvação não é garantida por nós, e sim por Cristo, tá certo? Então é Cristo quem completa a obra. Então ele, mediante a situação na qual nós estamos como varas na videira, que ele diz, eu sou a videira verdadeira, toda vara que está em mim dá fruto. Então nós temos que ao longo da nossa vida sempre frutificar, apresentar o fruto do Espírito. Isso mostra que estamos ligados a ele. Só que mesmo estando nessa condição, nós temos diversos tipos de defeitos, tanto que Cristo diz, meu Pai é o lavrador, que veio o quê? Podar, veio tirar problemas que vão acontecendo com a vara ao longo da jornada. Então algumas coisas más que se apegam a ela, que não pertencem a ela. Alguns atos pecaminosos que nos ocorrem ao longo da vida e que nos trazem danos, prejuízos espirituais. Então Cristo enxerga o que? A nossa postura ao longo da caminhada, para que no ato conclusivo, ou da nossa morte pessoalmente, ou do arrebatamento da igreja, ele complete a obra, na qual, se for no arrebatamento, quem estiver morto ressuscitará primeiro, quem estiver vivo será transformado. Se for a morte, quando nós dormimos em Cristo, estivermos esperando pelo seu grande dia, o dia em que ele nos chamar, no ato em que ele nos chamar, nós seremos, junto com os que estiverem vivos, glorificados. Essa glorificação é aquilo que Paulo descreve em Coríntios, que ele cita aqui, ó, Coríntios 15. É a passagem de um corpo, de um corpo perecível para um corpo imperecível, tá certo? De um corpo material para um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É interessante a gente abordar esse aspecto aqui, porque existe muita confusão em relação a isso. Tem gente que pensa que vai para o céu e vai virar espírito. Ninguém vai ser... O céu não vai ser fantasmagórico, não vai ser um lugar de um monte de espíritos passeando por lá, pairando. O céu é um lugar de pessoas transformadas, glorificadas. Nós vamos adentrar as moradas celestiais com nossos corpos, só que não num aspecto material, e sim sobrenatural, num corpo glorioso, glorificado. O que era o corpo glorificado de Cristo? Cristo não era um espírito. Um espírito não pode ser tocado, ele está em outra dimensão. Se um espírito de alguma forma pudesse ser visto, ele não poderia ser tocado. Ele não traz elementos materiais. Agora Cristo, quando se apresenta aos discípulos, a primeira coisa que ele diz, me toquem. Não é um fantasma, não é um espírito. Me deem algo para comer. Mas ao mesmo tempo que ele pode comer, que ele pode ser tocado, que ele chama Tomé para tocar nas marcas, vê, as feridas estavam ali, ainda as marcas das feridas, né? Esse mesmo Cristo que apresenta esse quadro, essa situação, é o mesmo Cristo que se translada dali. Ele não precisa que lhe abram a porta, ele aparece no meio deles e daqui a pouco diz para eles encontrá-lo em Jerusalém. Ele não pega um jegue, ele não pega um cavalo, ele não vai a pé, ele aparece em Jerusalém. Então você tem uma outra situação que é um desdobramento dessa realidade. A realidade na qual nós estamos e a realidade do porvir, que será o quê? Um corpo glorioso. Um corpo que nos foi apresentado por Cristo na sua ressurreição e que é um modelo daquilo que nós também seremos
quando estivermos nessa condição, quando nós formos glorificados. Então essa é a realidade da nossa situação, na qual nós somos, como diz o texto, um soma, uma totalidade que integra corpo, alma e espírito, que devem todos servir a Deus, todos têm o mesmo valor, a mesma importância, tá certo? Tanto o corpo material, quanto o espírito racional, quanto a alma emocional, todos eles devem ser apresentados a Cristo, a Deus, e todos eles esperam pelo dia da glorificação, na qual nós passaremos do corpo corruptível para incorruptível, do corpo material para corpo glorioso, e no qual essa obra será completada. Nós estaremos numa nova condição, tá certo? Então nós temos essa situação nos apresentada pela Sagrada Escritura e que é abordada aqui pela antropologia bíblica no final, né, desse exame em relação ao corpo, tá? Vamos prosseguir? Atributos humanos que fazem o ser humano ser diferente dos animais. Hoje você tem, a partir da visão darwinista, do evolucionismo, da seleção natural, você tem cada vez mais o ser humano sendo nivelado com os demais seres, com os animais. Inclusive eu estava estudando direito de personalidade e existe já algumas hipóteses aí de ser meio que nivelado em questão de direitos, né? Os animais, que mesmo não tendo racionalidade, não dispõem, né, do seu direito, mas seriam tutelados e teriam direitos garantidos, tá certo? Então, olhando para esse aspecto evolucionista, naturalista, o ser humano meio que é nivelado com todos os demais seres. Mas, olhando a partir do que a Sagrada Escritura tem nos apresentado, nós vemos que é necessário e é tranquilo que se perceba esse distanciamento, que existe um necessário distanciamento, e que nós somos chamados por Deus, no nosso aspecto singular, no nosso aspecto ímpar, a sermos cuidadores, a zelarmos, tá certo? Por toda essa realidade que está ao nosso derredor, por toda essa natureza que está ao nosso derredor, como seres inteligentes, como seres racionais. Assim temos um privilégio e uma responsabilidade. O privilégio de sermos imagem e semelhança de Deus e a responsabilidade de sermos zeladores, cuidadores de toda essa realidade que está ao nosso derredor. Então ele cita aqui, senso psicológico, né, quando o homem ele tem essa questão de ter toda essa complexidade de pensamento, de ter essa autoconsciência, tá certo? Então tudo isso são aspectos que diferenciam o ser humano dos seres que vivem apenas movidos pelos seus instintos, por mais habilidosos, por mais inteligentes que pareçam ser, estão aprisionados dentro dos seus instintos. Eles vivem movidos pelos seus instintos, enquanto que o ser humano é um ser que pensa de forma racional. Então temos aí o senso psicológico, analisando isso, o senso sociológico, como nós vivemos em sociedade, e nós temos regras, padrões, ética, moral, leis que regem a vida em sociedade. Então nós nos submetemos a ela. Pessoas que quebram, né, que transgridem essas regras são punidas ou devem ser punidas, né? Então temos aí toda a complexidade da vida em sociedade que nós partilhamos, tá certo? Senso de moralidade, inclusive o senso de moralidade é um atributo divino comunicado ao ser humano. Então o ser humano ele tem esse aspecto dos códigos morais, tá certo? Certos códigos morais que são leis não escritas, mas que são compartilhadas dentro da sociedade humana e que fazem com que o seu comportamento venha a ser aceitável para um grupo, para que o grupo, estabelecendo esses códigos morais, tenha um convívio amistoso, um convívio aceitável, um convívio não agressivo, um convívio respeitoso. Então, devido a essa complexidade de construção moral. Essa moral, tá certo, que será analisada pela ética, porque a moral é uma construção histórico-social. Cada sociedade tem seu código moral. Então existe códigos morais específicos de certos povos em suas culturas. Então a sociedade andina, a sociedade nordestina, a sociedade sulista, a sociedade do sudeste, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Então existem certos aspectos, certos códigos de comportamento que são uma moral específica construída aqui. Uma coisa que eu usei até numa aula de ética cristã. No Nordeste, pede-se a bênção aos pais. E isso é importantíssimo. Se você não pede a bênção, aquilo é uma ofensa. Você está ofendendo os seus genitores, né, seus pais. Enquanto que no Sudeste, você diz boa noite. Quem está certo, quem está errado? Não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de construção moral. No Nordeste isso é típico, isso é uma moral convencional dali. Então se você agir de forma discrepante, você será desrespeitoso. Enquanto que se você der uma boa noite só para o seu pai aqui no Sudeste, tranquilo, é normal, ninguém vai achar isso estranho, tá certo? Então a moral é uma construção histórico-social local. E a ética, ela é uma ciência. A ética é do campo da filosofia. A ética analisa, dentre as construções morais, aquilo que é universal, aquilo que é aplicável a todo o gênero humano, tá certo? Então nós temos aí a análise que a ética faz sobre a moral, a construção da moral. E tudo isso dentro de toda essa complexidade que é o ser humano, tá certo? Inclusive isso é um senso filosófico que é abordado aqui. Então só o homem, ele para fazer, a humanidade, a mulher, o ser humano, ele para fazer essa análise, tá certo, dos seus códigos de conduta, dessa questão mais metafísica, que fala acerca dessas regras fundamentais, né, dessa questão mais abstrata. Só o homem abstrai tanto. Então nós temos aí essas características, né, que falam muito acerca da peculiaridade do ser humano e o senso de religiosidade. Então o senso de religiosidade, de modo geral, leva o homem a ser ritualístico, leva o homem a ter um ritual, por exemplo, de sepultamento. Já parou para pensar que toda sociedade tem seu ritual de sepultamento? E por que ela tem? Por que dá valor a um corpo morto? Porque existe velado ali uma crença na vida pós-morte. Então por isso que a pessoa é mumificada, ela é enterrada, ela diversas formas que adotam, né? Então ela é enterrada com a cabeça voltada para o pôr do sol. Por quê? Existe toda uma crença ali de uma vida pós-morte, tá certo? Que é compartilhada pela sociedade humana de modo geral. Então quando a gente olha para isso, você vê que está na base, né, do ser humano esse desejo, essa necessidade pelo contato com o sobrenatural. E isso é um senso de religiosidade que torna o ser humano um ser singular. Tá? Avançando aqui, ó, conceitos sobre a origem do homem. Ele vai falar problema racial e a unidade da espécie humana. Aí fala acerca da Bíblia, teoria da evolução, darwinismo. E aí vai ciência, a ciência é mutável, princípios da teoria, a ciência é mutável, o senso da antropologia, e aí acerca da questão do símio, né? Como o macaco teria virado gente. Então ele vai entrar nessa polêmica aqui, tá? A questão da variedade da raça humana. Problema racial e unidade da espécie. Quem já ouviu falar de um estudo de uma geneticista cristã chamada Eva mitocondrial? Quem já ouviu falar da Eva mitocondrial? O que é isso? Que diacho é esse? Veja, Eva mitocondrial. Então essa geneticista, eu fico tão orgulhoso quando eu posso dizer para você que existe uma geneticista cristã. É tão legal isso, sabe? Você vê as pessoas ligadas ao cristianismo galgando posições na ciência, no mundo jurídico, na tecnologia. Isso é muito legal, isso é reino de Deus. Expandir o reino de Deus também é isso. Também é você tomar uma posição nesses âmbitos. Veja, ela estava lá para observar. Não é que ele inventou isso, já estava lá, sempre esteve lá. Só que ele estava lá para observar. Se fosse um ateu, você acha que ele daria valor a essa evidência? Ela analisa essa questão mitocondrial, tá? As mitocôndrias, né, que constituem a célula. O que ela percebe? Que todos os organismos, em todas as sociedades na qual é coletado algum elemento e é pesquisado, todos eles, ela descobre através dos estudos laboratoriais que ela fez que todos têm que ter evoluído
de um único ser, de um único casal de ser humano, tá certo? Em que é relevante isso que eu estou dizendo? Porque dentro da perspectiva darwinista, não foi assim, tá? O darwinismo, inclusive, ele precisa se reinventar, porque ele já está sendo questionado, não é por teólogos, ele está sendo questionado por biólogos, por geneticistas, por pessoas do âmbito científico. Ele é apregoado na escola como um dogma. Ele não é passado como uma teoria, ele é passado como um dogma. É por isso que as pessoas até hoje estão atreladas a ele, porque ele é passado nas escolas como um dogma, por causa da instrumentalização da escola por certos meios políticos, tá? Então isso está ligado a Antônio Gramsci e tudo mais. Em outra matéria a gente entra nisso, tá? O que acontece? O darwinismo, ele é passado como dogma. E qual é a hipótese darwinista? A origem randômica da vida. O que é isso? Uma origem não orientada. Isso aqui é simplesmente o resultado de uma explosão que, aliás, até o Big Bang é uma teoria religiosa. Foi um padre que inventou o Big Bang, tá? O Big Bang é simplesmente você dizer, o universo teve um princípio. É só isso. O que os materialistas diziam, desde Parmênides, que é pré-socrático? O universo é eterno. É isso que eles diziam. A defesa do materialismo é a matéria é eterna. Essa é a defesa deles. Então dizer que tudo teve um princípio já é você estar usando uma teoria cristã, porque a teoria do Big Bang foi inventada por um padre, somente para dizer o universo tem um princípio, o universo não é eterno, o eterno é Deus. É para isso que serve, tá? Ok, então você tem o Big Bang, a Terra, o esfriamento, a condensação dos gases, e dentro desse, quando condensa, tem a água. Na água surge a vida. Na vida surge um ser unicelular, que vai se desenvolver, vai sair da água e vai se multiplicar em diferentes seres. Esses seres serão submetidos à chamada seleção natural, que é o que? Os seres que melhor se adaptam ao meio, eles permanecem, levando outros seres à extinção, seja perseguindo, se alimentando deles, ou acabando com o seu meio de vida, levaram outros seres à extinção. Ok, isso é seleção natural. A partir dessa teoria da seleção natural, você tem a hipótese de que houve um símio no passado, que é o tronco de onde vem, de um lado, seres humanos, de outro, outros símios, que continuam pendurados nas árvores. Então, a teoria de que nós temos um ancestral em comum, tá? Aí tem lá o Neandertal, né, que foi evoluindo até se tornar o Homo sapiens sapiens, né, que deu origem à nossa sociedade. Tá. Então, a partir dessa teoria de Darwin, da origem randômica e da seleção natural, eles dizem que, na verdade, nós não temos uma solidariedade universal, tá? Que existem sociedades que evoluíram de certos grupos e existem outras sociedades que evoluíram de outros grupos, que nós não temos nada a ver um com o outro. Inclusive, Darwin, ele aplica isso à natureza, aos seres, aos animais. Ele aplica essas suas teorias aos animais. Só que um primo dele, chamado Francis Galton, ele toma de empréstimo essa teoria dele e traz para o âmbito da sociedade humana. Tá, quando você aplica isso à sociedade humana, o que você está dizendo? Que é necessário haver um mecanismo de seleção natural aplicado às sociedades humanas. Que existem sociedades humanas que melhor se adaptaram ao meio e que precisam levar outras à extinção, para que elas tenham sucesso e elas possam ter um meio de vida que proporcione que elas cada vez mais se perpetuem, porque eles são mais evoluídos que os outros, ok? E isso vai dar base para quê? Para o nazismo. Para o nazismo, por exemplo, dizer que existe uma sociedade ariana que é superior a todas as demais sociedades e dentro do jogo da seleção natural precisará levar outras à extinção. Como? Por exemplo, pegando muitas delas, jogando dentro de trens e levando para Auschwitz, levando para outros campos de concentração,
incinerando elas, fazendo testes químicos, que a Bayer, por exemplo, fez lá no passado, tá certo? Então, essas ideias alimentam isso. Esses grupos políticos que se apoderam do Estado e que são alimentados por ideologias, são alimentados por esse tipo de ideias. Não existe solidariedade humana. Eu sou uma sociedade, eu evoluí, eu cheguei no poder. Eu não tenho nada a ver com o japonês, eu não tenho nada a ver com o africano, eu não tenho nada a ver com o americano. Eles que se danem. Eu vou, através da seleção natural, eu sou autorizado a isso. Tá certo? Aí ideias de Nietzsche, por exemplo, do super-homem, do anticristo. Ideias de outros filósofos, como por exemplo Heidegger, que era um que foi bastante utilizado também pelo esses grupos, tá certo? Esses grupos arianos. Então, esse tipo de ideia, ela favorece, ela dá margem a isso. Eu não estou dizendo que Darwin era nazi. Eu estou dizendo que as ideias construídas por ele deram ensejo, foram utilizadas, foram apropriadas por certos grupos políticos e que foram úteis a eles. Tá? O que nós apresentamos de forma antagônica a isso? A solidariedade universal da raça humana. Todas elas têm uma origem. Tá, isso era apenas um postulado teológico. Só que isso não é só um postulado teológico mais. Isso tem fundamentação científica. Por exemplo, através da chamada Eva mitocondrial. Através da pesquisa dessa geneticista, que óbvio que eu não me lembro o nome dela, minha memória é péssima, mas eu vou buscar o nome dela e eu vou compartilhar com vocês. Ela é uma geneticista que tem estudado isso e tem apresentado evidências de que existe uma solidariedade universal. De que não existe esse negócio de que cada raça evoluiu de um grupo diferente. Todas elas vieram de um casal que compartilhou sua carga genética. Tá, e como é que existe japonês, africano, americano, esquimó? Como é que existem tantas etnias diferentes nas suas diferentes formas de composição? Veja, nós não somos contra as microevoluções, nós somos contra as macroevoluções. O que é uma macroevolução? É uma possibilidade de evolução que ultrapassa a barreira da espécie. Existe a espécie humana, tá certo? Aí dentro da espécie humana, você tem lá toda essa família de mamíferos e tudo mais. Mas você tem diferentes espécies, aves, répteis, invertebrados, anfíbios. Então você tem diversas espécies de seres. Ok. Todos esses seres, nas suas espécies, têm, eu não sei se o nome é fenótipo, mas existe o modelo original, tá certo? O modelo básico. Esse modelo básico dessa espécie, ele vai, a partir da multiplicação dela, se expandir por diferentes áreas. Estando em diferentes áreas, estará sujeito a diferentes formas de alimentação, meios de vida, e terá que se adaptar a esses meios, tá certo? O sangue do negro é tão vermelho quanto o sangue do japonês, que é tão vermelho quanto o sangue do escandinavo, mesmo ele sendo pálido que nem um fantasma. Só que o que acontece? O negro, por estar exposto a um lugar de muita irradiação solar, a sua melanina foi ativada, tá certo? E aí os seres, existe uma teoria de que os olhos dos orientais têm aquela forma devido a uma proteção da pálpebra, tá certo? Para que o globo ocular não sofresse tanto com a irradiação do sol nesses lugares gelados, lugares onde você tem muita calota gelada, né? Muita calota polar, e o sol refletindo no gelo da neve afeta muito mais a retina, e por isso eles têm aquela forma de olhos para proteger melhor a retina. Então você tem microadaptações, que são o quê? O tipo original, o casal original de Adão e Eva, quando são expulsos do jardim, você tem todo aquele histórico da raça humana, chegando até Noé e a sua família, Sem, Cã e Jafé, e a partir de Sem, Cã e Jafé, a difusão da raça humana pelo mundo, depois do evento de Babel, né? Quando eles quase que ficam ali presos num tipo de idolatria, né? Num tipo de governo tirânico, né? Exercido por
Nimrod, tá? Então eles são espalhados pela terra. Quando eles são espalhados, eles estarão expostos a diferentes tipos de alimentação, diferentes tipos de clima, diferentes tipos de situação de intempéries, tá? Então o seu corpo sofrerá microevoluções. É como pássaro, você pega um pássaro, você tem pássaros com bico comprido, bico curto, bico curvo, você tem pássaros que nem voam, as suas asas viraram nadadeiras, como os pinguins. Isso chama-se microevoluções, são adaptações ao meio. Mas isso aí não tem nenhum problema, nós cremos nas microevoluções. O que nós não cremos são nas macroevoluções e na origem randômica, que é a origem não orientada, tá certo? Então isso aí é tranquilo. Por isso a gente mata aqui essa questão. A ciência é mutável, tudo isso aqui é tranquilo. O credo da antropologia e essa questão do macaco teria virado gente, isso aqui eu já discuti, a questão do símio, que é a possibilidade darwinista, que é refutada dentro desse aspecto que nós abordamos da criação divina, que o homem teria sido criado por Deus. E você tem inclusive agora certas evidências que estão sendo levantadas que apontam a questão da solidariedade da humanidade, que a humanidade teria de fato tido origem num só casal, tá? Motivos de muito aceitarem o evolucionismo, eu já apontei, que é a questão da escolaridade. Então, devido à instrumentalização dos meios de educação, certos grupos com as suas ideologias, que são contra a crença em Deus, por exemplo, eles apresentam teses como se fossem dogmas, que é essa questão da teoria evolucionista apresentada como dogma. Culpa da religião penumbrista, problema do sofrimento, ele apresenta várias hipóteses aqui. Conceito matemático, ele apresenta aqui conceito matemático, conceito da filosofia universica e formas de evolução que envolvem Deus, tá? Evolução teísta mínima e evolução teísta máxima. Deixa eu só dar uma palavra em relação a esses aspectos aqui. Essa questão matemática é simplesmente a aplicação da lógica a esse aspecto da criação, tá? Então você tem aqui dentro da lógica, você tem a situação de que você não consegue tirar um ser mais complexo de um menos complexo, tá? Então um ser menos complexo que é logicamente oriundo de um ser mais complexo, tá? Então a matemática, ela meio que vai nos fornecer essa base lógica para entendermos que o Criador, ele é a inteligência que está por trás de toda a criação. A criação não poderia ter engendrado, sistematizado a si mesma, tá? Então a criação não tem esses poderes para se autodeterminar. Então a matéria, os seres inanimados, a matéria em expansão, como é apontado no Big Bang, ela não teria poder autodeterminante, não teria uma consciência para que pudesse se organizar e sistematizar e estabelecer um meio tão complexo de vida como nós observamos hoje. Então, olhando para o conceito matemático, que é um conceito lógico, nós chegamos à conclusão de que um ser mais complexo que a natureza guiou o seu desenvolvimento. E aí nós temos essa questão da criação divina. E o criacionismo, uma coisa que eu queria apontar aqui inclusive, ele não é apenas bíblico. Existe o criacionismo bíblico, teológico e científico. Existem pessoas que não têm mais como valorizar a teoria darwiniana, que entende que ela já foi superada, e eles têm adotado um chamado criacionismo científico. O que é o criacionismo científico? É a teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, ela entende que existe uma inteligência condutora que está presente nas coisas e que as organiza. Claro que nós facilmente concluímos que essa inteligência é Deus. Mas para aqueles que não querem entrar para um âmbito religioso, eles entendem que existe uma inteligência. E na verdade, isso é colocado como novo, mas isso é o reaproveitamento de uma coisa muito antiga. Por exemplo, João escreve no Evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? Verbo do grego logos, tá? E esse logos que João aplica no Evangelho é na verdade uma apologética. É João fazendo a apologia, a defesa
perante a sociedade na qual ele estava inserido, que segundo a tradição ele viveu na sua velhice em Éfeso, e Éfeso era uma metrópole onde você tinha muitas correntes filosóficas que estavam presentes, era uma sociedade muito complexa e muito dinâmica. Lá havia a chamada teoria do Logos. O que é esse Logos? Esse Logos é como que uma inteligência que é condutora de todo o processo de criação. Tá? Uma inteligência impessoal, que faz com que as coisas tenham ordem, se organizem. Então eles adotaram essa hipótese da teoria do Logos. Então, a teoria do Logos seria essa inteligência. E aí João diz, muito bem, vocês dizem que o Logos, que é essa inteligência, está organizando todas as coisas. O Logos é Cristo. É Cristo que é o Logos, traduzido para o português como o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Tá certo? Então ele defende que o Verbo divino, Jesus Cristo, é o Criador de todas as coisas. E nada que foi feito, tudo que foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Tá? Então João faz essa defesa. Essa questão dessas teorias de evolução teísta. O que é essa tal dessa evolução teísta? A evolução teísta é uma tentativa de aproximação entre teologia e evolucionismo. Tá? Quando você tem a ascensão do período iluminista, muitos desses proponentes, Darwin, John Locke, tá certo? John Locke, tem outro também, Spinoza também são dos que propõem certas mudanças importantes, né, do âmbito aí da ciência. Muitos desses proponentes, na sua exposição agressiva, não deixaram espaço para a teologia. A teologia meio que ficou desbancada. Tá? Então, alguns teólogos se submeteram a propor adaptações, inclusive até hoje, né? Tem outros aí propondo atualizações, né? Cita aí Ed Renekiewicz. Eles propuseram, então, certas adaptações da criação, tá certo? A certas teorias que estavam surgindo. Então, a teoria do evolucionismo, por exemplo, né? Que houve, então, a partir dessas eras geológicas, quando o ser humano veio a existir, houve todo um processo evolutivo, tá certo? Onde ele vem desde Neandertal até Homo sapiens sapiens, que aí a Vilma até dizia, né? O homem sapiens e a mulher sapiens, né? Não deixava a mulher de fora. Então você tem aí essas teorias evolucionistas, né, que são apontadas, e o que eles fizeram? Vamos tentar adaptar para que nós sejamos aceitos, né? Para que nós não sejamos desprezados por esse âmbito aí da ciência que está se estabelecendo. Então eles bolaram a chamada evolução teísta. Tá? E essa evolução teísta propõe o seguinte: a evolução